Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje. Temos aqui no nosso radar essas small caps que estão pagando altos dividendos e com grande possibilidade de alta, tanto na alta da cotação quanto melhorar esse pagamento de dividendos. Vamos falar neste vídeo do BR Partners, trazer aqui alguns pontos, tá? E também vamos falar da Marco Polo. Na transmissão paulista, temos um movimento interessante acontecendo, e esse movimento a gente é explicado pela alta, passando aqui pelos R$ 27. E toda vez que ela rompe aqui uma resistência, vem uma porrada para cima. Então já será que vamos ver transmissão paulista R$ 29? É bem possível, mas também temos os dividendos para ficar no radar, tá bom? Então neste vídeo vamos falar sobre BR Partners, vamos falar aqui sobre essa tendência de alta no curto prazo, como o banco ganha dinheiro, tá? Se temos aqui oportunidades olhando o cenário atual hoje, tá? Então é interessante ficar com esse banco no radar. Marco Polo, como ganha dinheiro também. Também temos aqui o lucro líquido e quanto ela distribuiu nos últimos anos e um pouco aqui do seu gráfico. Tá bom? Transmissão paulista, a gente vai olhar aqui um pouco do gráfico também e vamos atualizar, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Todos os dias a gente fala sobre mercado, bolsa, fatos relevantes, 7 horas da manhã e 18h30 a gente fala das ações que vocês deixaram nos comentários. É importante ser uma boa empresa que pague dividendos para a gente não colocar os inscritos aqui em risco, né? Então, eu já estava olhando por BR Partners, por isso também concordei em trazer aqui para vocês. Marco Polo foi sugestão do Marlão. Marlão pediu para trazer uma atualização de Marco Polo. Vamos falar um pouquinho de Pomo 4. Vamos iniciar pelo BR Partners, porque esse banco ele é conhecido como um banco de crescimento. E olhando seus indicadores, principalmente o PL deste banco, 8,8, não estamos vendo um banco de crescimento. Geralmente é negociado a 12 para cima, tá? Então temos ainda uma gordura para puxar essa ação se o mercado olhar que é crescimento mesmo. Eu acredito que seja crescimento. Um preço-valor patrimonial de 1,8 e um dividend yield extraordinário de 9,23%. Tem alguma pegadinha nesse dividendo? Não, o banco ele vem distribuindo 60% do que lucra, tá? Então vamos passar aqui por isso. O seu preço justo está na região de R$17, utilizando a fórmula de Benjamin Graham, tá? Então tem um potencial de 17%. Mas a gente vai olhar as oportunidades aqui para o BR Partners, tá? Então é interessante a gente ficar com isso no radar. Falando dos dividendos, porque paga dividendos trimestrais, então se você gosta de ações que têm potencial para alavancar o seu patrimônio, melhorar sua carteira e também você tem a segurança dos dividendos, o BR Partners está entregando isso aqui para você, tá? Então em 2022 entregou 1,38, em 2023 1,32, 2024 até agora 42 cents, tá? De dividendos aqui por ação. Olhando aqui para a gente entender quando que o BR Partners vai anunciar e pagar dividendos. Temos aqui a última data referente ao ano anterior, que está próximo agora, então seria um dividendo inteligente, em agosto. Então, dia 16/8/2023, ele anunciou a Datacom, possivelmente vai anunciar agora também. Então, temos que entender que paga em março, maio, agosto e novembro. Esse ano já anunciou em março, maio, vai anunciar agora em agosto e novembro de 24 também. Agora olhando para as suas oportunidades, porque o banco ele vem crescendo receita, o lucro vem crescendo também, o retorno vem aumentando, o índice de eficiência, olhando para o quarto tri, olhando para o primeiro tri, ele melhorou, 56% foi para 40%. Tá? Então é importante a gente tocar nesses pontos. O BR Partner está aumentando a sua receita, saiu de 101 no primeiro TRI para o primeiro TRI 24, 137. Então temos um incremento de 37 milhões se essa receita continuar chegando. O lucro líquido saiu de 33 para 43 e depois 49. Então comparando com o quarto TRI, tivemos aí um incremento no lucro líquido, tá bom? O índice de Basileia acima de 11 é tranquilo aqui, tá? E o patrimônio líquido do banco, ele vem aumentando, que também é positivo. Então, pessoal, temos aqui agora que falar das suas oportunidades. E o Banco BR Partners, ele ganha muito dinheiro quando a taxa de juros está caindo, tá? Porque acontece fusões, aquisições, ele também trabalha com CRIs, com emissão de dívida. Então, ele ganha dinheiro
com essas estruturações, tá? Fazendo isso. E olhando para o passado, e se o passado nos fala do futuro, se a gente imagina que Selic vai tocar numa região praticamente igual 2021, eu já não acredito. Eu não acho que vai tocar 2%. Agora, 6%, acredito que sim, 6 a 7%, tá? Então, Silas, quando? 2025, se as condições financeiras aqui do Brasil melhorar. Então, acredito que sim, que pode tocar. E tocando, o que acontece? 2021 foi para 2%, então, aqui no Brasil, as fusões e aquisições somaram 472 bilhões. Então, o banco ele ganhou muito dinheiro. Ele vai ganhar muito dinheiro se isso acontecer, porque ele também estruturou ali os seus produtos, tá? Então, em mercado de capitais, a evolução do volume de emissões aqui também cresceu 100% contra o quarto TRI, e mais de 500% contra o primeiro TRI, tá? O banco ganha dinheiro também aqui com o mercado de capitais, fazendo aí emissões aqui de dívida, tá? Então é interessante ficar de olho. Agora passando um pouco para essa small cap, esse banco de investimento, olhando para o que ele está fazendo nesses últimos movimentos, temos uma tendência de alta, tá? Uma tendência de alta aqui para o BR Partners nesse exato momento. E, na minha visão, tem aí condições de chegar nessa região de 17 reais, olhando aqui se não cair abaixo de 11, né? E o resultado, ele agregar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho, pessoal. Antes disso, me deixa aqui nos comentários qual ação você quer que eu traga. Qual ação você está comprando, se você está colocando o BR Partners na carteira, se você está vendendo, o que você está fazendo neste momento, tá bom? Então é interessante a gente ficar sempre aqui com as melhores ações no nosso radar. E aí, se for da nossa permissão, né, se for permitido aqui pela nossa carteira, pelas nossas regras, colocar BR Partners, talvez ele entre aqui dentro da minha carteira, na taxa ali de crescimento. A Marco Polo entrou, então essa small cap tá na minha carteira, só que tem alguns pontos. Quando eu comprei ela no ano anterior, ela estava indo nesse ciclo de alta, porque teve uma bonificação, tá? Então tava aqui nesse ciclo de alta e eu comecei a comprar ela nessa região entre 6,50 a 7 reais, sabendo que o preço justo dela seria 7. Mas só que tem aí uma cereja do bolo. A cereja do bolo foi que ela mudou a política aqui e começou a entregar trimestral, tá? Então, esse ano é trimestral, então o mercado ele tende a valorizar por causa do fluxo de caixa. Então, eu aceitei comprar no valor justo, sabendo que eu não tinha margem de segurança. Mesmo assim, eu acredito que volte a tocar nessa região de 8 reais, tá? Silas, Marco Polo tá pagando 8%, um PL de 8, um preço-valor patrimonial de 2. Como que ela ganha dinheiro? Então temos aqui a distribuição de receita por segmento, tá? Então, como podemos ver aqui, 32% vem aqui do urbanos, segmento aqui voltado ao transporte público nas cidades, investimento em mobilidade urbana, tá? Temos aqui uma parte da sua receita aqui de chassis também, tá? E também essa parte da Volare, tá? Correspondente a negócio da Marco Polo, que vende veículos completos, carrocerias mais chassis. Então podemos ver que temos uma exposição ao mercado chinês, mexicano, australiano, africano e argentino, uma receita que vem em dólar, tá bom? E a Marco Polo, a gente tem aqui um lucro líquido por ação dos últimos trimestres. O primeiro TRI deu 25 centavos e o primeiro TRI de 2024, o lucro líquido chegou aqui por ação 0,32. Então aumentou, melhorou a lucratividade. E a companhia vai pagar dividendos. Então a gente tem aí essa política que agora nos ajuda, porque antes a gente tinha um dividend yield aqui praticamente 2, 3%, não chamava tanta atenção, agora está chamando atenção por causa disso. Bom, então é interessante ficar aqui no radar. Agora só confirmando aqui, a nossa política de dividendos mudou agora em 2024, então anunciou mês 3, março, maio, possivelmente vem mais 2 anúncios de dividendos, tá? Entre razão de 20 a 10 centavos, entre 20 a 10 centavos também, eu acredito que a Marco Polo tenha essa capacidade
de entregar para os acionistas. Olhando para o alvo aqui, então esse alvo aqui é um alvo muito mais longo, porque o anterior estava na região de 6,50, pegou, tá? Quando ela estava aqui nessa região, pegou o nosso 6,50, voltou a subir e passou abaixo, passou 5,82, volta para o nosso alvo de 6,50. É uma região que eu me sinto confortável de aumentar minha posição, só que eu não aumento por causa da estratégia AMD, que eu sempre busco a mais descontadas. E essa estratégia, eu vou colocar aqui só para vocês verem, essa estratégia, pessoal, muitos, Silas, mas você buscando a mais descontada, como que fica seu retorno? Então, olha aqui, na carteira de aposentadoria, estamos aqui com a Marco Polo, com 17 ações aqui, e a outra de swing trade, que tem também as mesmas ações e um pouquinho mais. A Marco Polo tá aqui, ó, tá? Então, meu preço médio, 6,94 e hoje 6,51. Então, quando a gente olha para as mais descontadas, a gente tem que entender quanto que a carteira está rendendo. Será que é só conversa fiada? Então, ó, nos últimos, desde o início, a carteira está com uma rentabilidade de 73%, enquanto o índice Small Caps e também a Bolsa de Valores, vamos ver, o índice Small Cap 12% e a Bolsa 23%. Então é isso, pessoal, a gente precisa fazer dinheiro, tá? Então, a carteira de swing tem as mesmas ações, mas só que com gordura para ficar brincando, comprando e vendendo. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Agora vamos falar um pouquinho. Deixa aqui nos comentários se você tem pomo. É interessante. Se tiver pomo, Silas, eu tenho pomo, tô comprando, tô vendendo. Aí você me deixa aí nos comentários e vamos para cima. Agora vamos falar um pouquinho da Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista tá tocando nesta região aqui de R$ 27. Já é praticamente a quarta vez. E rompeu, ó, passou, subiu, 27,55. Todas as vezes que ela rompe uma região de resistência, igual aconteceu nos 23, vem uma porrada. Ela até cai um pouquinho, mas depois vem uma porrada de pelo menos uns R$ 2 na cotação. Então, estamos falando de uma Transmissão Paulista chegando numa região de R$ 29. Só que temos que entender que temos ainda a Eletrobras com as ações querendo vendê-las. E o mercado, não sei se está acreditando, né? Então, será que o mercado está acreditando? Porque está levando. Mas se vier, vai ser igual aconteceu no passado. Ó, saiu de 23 e foi para 19. Então, no caso aqui, a gente sai de 27 ou 29 e volta pelo menos para uns 23, 24. Então, seria isso, oportunidade, tá bom? Olhando para isso e sabendo que ela rompeu, olhando essa parte gráfica, a gente tem aqui a Transmissão Paulista com um dividendo chegando de um dividendo projetado de 1,86, 6% de yield, tá? O preço atual R$ 27,60 e a gente tem um não pagamento, não pagou nada sobre isso ainda e vai pagar, então, o preço teto de 6%, R$ 31,00 e de 10% a 18 aqui reais, tá? O próximo anúncio em dezembro de 2024, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui Transmissão Paulista para a gente entender melhor o que aconteceu. Hoje eu fechei algumas posições, como vocês sabem que eu gosto, adoro fazer um tradezinho. Eu fiz aqui, eu fechei a ENB, tá? Fiz aqui 0,5% e fiz BB Seguridade, fiz 1%, deu R$ 8 aqui de lucro, tá? Então coloco pouco, vou brincando. Meu alvo mesmo aqui, Itaú, eu acredito que vai dar uns 20% se chegar no meu alvo, tá? O Itaú em dólar já tá 4,74. Tô pensando em aumentar as posições, olhando aí nos próximos movimentos. Agora voltando para o que a gente tá falando, né? Vamos falar um pouco de Transmissão Paulista e abrir. Agora a gente fecha a transmissão, fecha aqui o restante, né? BRBI, Small Caps, tal, Marco Polo. Podemos fechar. Vamos deixar aqui só a parte de trade da Quant Fury. Olhando para a Transmissão Paulista, pessoal, a gente está rompendo essa região, ó. O mercado ele já elevou aqui, é melhor olhar assim, né? Quando você está fazendo negociações e multiplicando seu patrimônio, é melhor você ter um gráfico assim, para você olhar. Então, ó, essa região é uma região de resistência, teve 2 rompimentos, esse rompimento chegou a 28,36, caiu, igual eu falei para você. Então, ó, subiu de novo e sempre vem uma pancada. Rompe, ela desce, mas quando ela sobe, ela vem e vem uma pancada forte, igual foi os últimos movimentos. Então, pegando aqui, só para a gente fazer uma projeção, vamos pegar aqui e vamos... Seria praticamente essa região que ela rompeu,
seria praticamente um alvo entre R$30, tá? Então, tocou aqui na nossa resistência, rompeu, tem aí agora a capacidade, se nada acontecer, de buscar essa região de R$30. Vamos ficar de olho no resultado, né? Vai que tem alguma surpresa. Se você já tem sua conta Quantifury, você clica aqui 2 vezes, o gráfico volta, ó. Você pode ajustar com o Mauser, você pode adicionar aqui indicadores, tá? Esses indicadores são todos pagos, mas aqui na Quantifury é de graça, tá? Então, esses indicadores você utiliza na TradingView, você vai pagar um plano de $500 por ano. E aqui você pode utilizar todos eles, tá? Então, é interessante. Você pode também comprar e vender aqui o ativo, tá? E fazer trade. E salvando, é só clicar aqui no logo da Quantifury. Essas são as ações que eu tô de olho. Tô de olho na Semin, tô de olho na Taesa, porque a Taesa voltou a subir. Eu compartilhei os últimos vídeos aqui com vocês. E a Gerdau também tá no nosso radar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.